Olá, eu sou a professora de literatura e prática textual aqui do Colégio Asa, Camila Mendes. Eu sou professora de literatura do Colégio Asa, professora Paula. Eu sou o Heitor, professor de prática textual e literatura aqui do Asa. Estamos aqui hoje inaugurando a nossa série Guia de Leitura Ainda Estou Aqui. Essa série tem o objetivo de trazer 4 episódios com abordagens de frentes distintas sobre o livro escolhido pela UERJ para este ano, de Marcelo Rubens Paiva, Ainda Estou Aqui. Esse célebre, ilustre livro que teve o seu filme também lançado recentemente, premiado, super bem visto pela crítica, pelo público, e a UERJ decidiu dar também esse espaço, né, e fazer com que os jovens também tivessem, né, esse contato próximo com essa leitura. E a nossa missão em 4 episódios é trazer para vocês um panorama dessa obra. Hoje nós começaremos com Onde é Aqui, que é o título do nosso episódio, estrutura narrativa da obra. Então, o nosso foco hoje não é contar a história, né, pessoal? Não. Nós vamos trazer um panorama em relação à construção da narrativa, o porquê dela não ser linear. Então, hoje vou contar aqui com a Paula e com o Heitor e nós vamos construir juntos esse conhecimento com vocês, vamos trazer as nossas anotações, os nossos grifos. Então, não vamos dispensar a leitura. É muito importante que vocês estejam com o livro de vocês, seja o livro físico que a Paula trouxe aqui, ó, e ou o digital também, o meu está todo rabiscado aqui. Então, não importa, é importante que você faça a sua leitura. O que nós vamos fazer aqui é um complemento. Tudo bem? Então, vamos começar. O nome do episódio, né? Onde é aqui? Então, nós vamos começar com essa discussão. O que seria esse aqui para Marcelo? O que seria esse aqui para Eunice Paiva, a mãe de Marcelo? Vamos discutir também um pouco sobre essa relação de memória e lembrança. E onde é aqui, Paula? Onde é aqui, Heitor? Então, né, a gente pode começar a interpretar essa questão do aqui para padrões do próprio vestibular da UERJ e outros questionamentos que a gente poderia levantar, justamente a ideia da narrativa que é construída pelo Marcelo como uma lembrança que permanentemente ficou ali, aqui, gravada para sempre. O aqui, o agora, dos acontecimentos que antecederam o acontecimento principal da obra, da trama, que por causa do filme lançado, talvez hoje acho que a maior bilheteria do nosso cinema nacional, rendendo um prêmio, nosso Oscar de melhor filme internacional, a atuação da Fernanda Torres e tudo mais, mas que não é o filme que exatamente vai ser o tema da prova, tá bom, gente? Mas o livro que baseia o filme, é muito comum a gente entender isso. Existem essas nuances que precisam ser trabalhadas, mas o aqui é justamente o agora, aquele momento, né, da prisão do Rubens Paiva, eu confundo sempre os dois, a prisão do Rubens Paiva e de tantos outros presos políticos do período da ditadura e todo aquele contexto que permaneceram e estão ainda ali. E a gente vai perceber que essa história, aquele aqui, aquele momento, ele, infelizmente, continua acontecendo por tantos anos, né, mas que, embora tenha tanta resistência, tanta luta contra tudo isso que aconteceu, ele ainda é rememorado em tantos outros grupos até que estão aqui, que ainda permanecem. Então, quando ele fala aqui, ou ainda estou aqui, né, ainda estou aqui para poder lembrar de tudo isso que aconteceu, para que não possa acontecer mais, né? A gente tem essa visão. Exatamente. É muito interessante trazer neste momento, antes de começarmos a falar sobre o enredo em si, essa diferença. O Heitor falou sobre memória, sobre lembrar, o que é o aqui. E o livro deixa muito claro, o Marcelo faz isso de uma forma muito didática para você que ainda não leu, quem está lendo vai concordar comigo. Essa noção do que é lembrar e do que é memória. Para Marcelo, e eu também concordo, não sei se vocês concordam, a memória é aquilo que permanece e sempre precisa ser fica ali revisitado. Guardado na caixinha, né? E aquilo vai trazer consequências para a vida dali em diante. A lembrança são lapsos de informações que vão sendo convocadas à medida que a pessoa vai vivendo. Então, o Rubens, ele reconhece que o que ele traz do livro são lembranças e por isso que a narrativa é não linear. Guardem essa informação. A narrativa não é linear.
Nós não vamos encontrar aqui um relato em que o Marcelo traga desde quando ele nasceu até o que aconteceu com o pai dele, o que aconteceu depois. O livro começa com a família no tribunal tentando resolver as coisas que aconteceram com o Rubens Paiva, que já havia sido declarado como morto informalmente, porque não havia documentação. De 1971 até 95, Eunice Paiva não foi reconhecida legalmente como viúva, porque não havia uma lei para os desaparecidos, né, e nem para quem havia sido assassinado na ditadura. Então, isso mudou em 1995, o que nos traz essa ideia de que o livro ele já começa pelo final, pela atualidade, e não pela cronologia dos fatos. Então, para você, aluno, que vai começar a ler, ou que está lendo o livro, essa informação é importante, porque o filme ele já vai trazer uma perspectiva um pouco diferente, ele já vai trazer um pouco de cronologia. Então, essa lição é importante. Filmes e livros são obras distintas. São amplamente importantes, mas elas são distintas. A UERJ está pedindo o livro Ainda Estou Aqui, e não o filme, tá? Então é muito importante que vocês não se prendam somente à narrativa do filme para responder as questões da UERJ, tá? Então, lembrança e memória são coisas diferentes, a narrativa é não linear e não se apeguem ao enredo do filme. Leiam o livro ou assistam aqui o nosso podcast, ouçam o nosso podcast, para que você possa também ir bem na prova. Esse trabalho não linear do Marcelo é muito interessante, porque a gente é conduzido, eu acho que ele conduz a narrativa de uma forma brilhante. Sim. Desde o começo, no primeiro capítulo, onde é aqui, até que a gente perceba o que está acontecendo com a Eunice, a gente é conduzido de uma forma que beira, às vezes, a angústia, a aflição. Ele faz um exercício de lembrar e esquecer por meio das palavras, desde as primeiras memórias da infância até as memórias mais atuais, que fazem a gente entrar nesse ritmo que a família acaba vivendo, que a família acaba submetendo por conta da doença dela. E esse exercício termina justamente com essa pergunta dela, com onde é aqui, que traz para além da percepção que o Heitor e a Camila trouxeram, uma percepção também da perda da memória, da perda dessa relação que ela tinha com o presente e também com o passado. Então, a forma como ele conduz esse exercício para a gente perceber o que está acontecendo com ela não é nada objetivo. Você é completamente conduzido pelo narrador para perceber, pela angústia das palavras, que a mãe dele está enfrentando um quadro de Alzheimer, que é o que vai realmente conduzir uma boa parte do nosso livro. Exato. E é interessante como que, quando eu li o livro pela primeira vez, eu pensei assim, é interessante pensar que o livro é sobre memória, e a Eunice Paiva, que foi quem viveu de fato tudo o que aconteceu com o Rubens Paiva, direta e indiretamente, só ela vai sofrer com o Alzheimer depois, né, de tudo isso, sendo ali uma profissional brilhante, né, em tempo de atividade. Ela foi uma advogada com louvor, né? Sim, e o Marcelo não deixa de abordar isso, né, no livro. Mas é interessante que tem uma parte no primeiro capítulo ainda, na primeira parte do primeiro capítulo, em que o Marcelo diz que a mãe dele chegou ao tribunal, ela sempre perguntava onde era aqui por conta do Alzheimer, onde nós estamos, onde é aqui. Mas naquele dia em que eles foram buscar a documentação, né, finalmente tinha saído, e aí ele foi buscar a documentação ele estava interditando a mãe por conta do Alzheimer, e eles retornaram ao tribunal. E em momento algum ela perguntou onde era ali. Porque ela passou tanto tempo no tribunal, seja na profissão, seja lutando pelo que aconteceu com Rubens Paiva, que foi assassinado durante a ditadura, que aquele lugar já era tão familiar que nem o Alzheimer foi capaz de apagar aquela memória dela. Então, olha o peso, olha o quão subjetiva é essa obra. Não dá para passar por Ainda Estou Aqui sem esse olhar crítico, esse olhar certeiro, né, do que Marcelo traz, mas do que há por trás do que ele sabe, né? Ele conta e reconta, e ele fala isso. Vou pedir licença aqui para trazer a frase que o próprio Marcelo traz sobre a questão da retomada que ele faz da história. Ele diz assim, faço uma releitura da vida da minha família. Eu reescreverei o que eu já escrevi. Então, ele está dizendo que
Ele viveu tudo aquilo, ele já era nascido, mas ele não tem a memória que a mãe dele tem. Ele tem a lembrança dos fatos, ele não tem a memória. Então, ele vai fazer aquela análise da história conforme a informação que ele tem ou como aquilo o atingiu. Mas imaginem como teria sido a narrativa feita pela própria Eunice. Eu acho que a carga seria muito mais forte. Pesada. Muito mais forte. Mais pesado, muito mais angustiante, né? Da parte dela, que, trazendo para um viés de uma análise da personagem Eunice Paiva, né, a gente não tem ali, gente, a criação de uma romantização de acontecimentos. Embora nessa não linearidade da narrativa do Marcelo, dos relatos, né, como ele falou, né, Camila? Faço a releitura da releitura do que aconteceu com a minha família. A gente vai ter aspectos da infância dele. Infância essa que poderia ter sido muito mais brilhante e legal, vamos dizer assim, porque ele era um menino como ele mesmo se denomina, um riquinho da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele era um rapaz, né, que nascido em berço esplêndido, vamos assim dizer, mas tudo aquilo ali foi roubado com todo aquele contexto, né? A gente vai poderíamos pensar que, se fosse a Eunice de fato contando nesses fascículos, em cada palavra, em cada parágrafo, período construído ali dentro, a gente teria justamente esse angustiar. O Marcelo, quando ele faz essa releitura, né, até a Paula falou que ele faz essa de uma forma brilhante, a Camila ainda diz que ele escreve de uma maneira muito didática, é justamente para dar, mesmo sendo tenso a leitura de cada página, cada capítulo, sobretudo quando ele descreve que, mesmo diante dos acontecimentos horrorosos que aconteciam nos porões, no submundo do contexto da ditadura, eles ainda tinham uma vida normal, né, antes de entenderem o que de fato estava acontecendo ali enquanto crianças, adolescentes na época, né, a gente tem ainda a questão de que ele faz com que, no outro livro, a gente se sinta... tenha tons de leveza, né? Então ele traz contextos da música da época, ele traz contextos do esporte, do jogo de futebol, de nadar na praia de manhã, de tarde, de comer frutas depois do almoço, de ter cachorro, de brincar, enfim, como uma criança normal. Mas a Eunice com certeza não teria trazido essa afirmação, a narrativa dessa forma, sendo muito mais um relato pessoal, mais aprofundado, mais dramático, talvez descritivamente de uma forma muito mais sem eufemismos, né? Vamos trazer para a nossa área, né? Para as figuras de linguagem. Né? Vai ter um episódio, né, Camila, da análise linguística. Ah, né? Mas eu não posso deixar de falar de uma figura de linguagem que eu acho muito importante, que é de sintaxe, na verdade, né? Sim. A capacidade da retomada. Quando a gente fala sobre coesão e coerência, puxando ali gramática, o pessoal é do terceiro episódio, teremos o nosso segundo episódio, será um panorama histórico com Júlio Boldrini e Leonídio Varejão. O terceiro episódio é o episódio da parte gramatical, linguística, mas eu tenho que puxar isso aqui porque faz parte do enredo. O que acontece? Ainda na primeira parte do livro, o Marcelo ele começa descrevendo como era o momento em que eles estavam chegando ao tribunal para a interdição da mãe. Isso depois que tudo aconteceu, né? A mãe já estava acometida pelo Alzheimer e tudo mais. Então, ele começa a descrever como estava o ambiente ali onde eles estavam. E ele fala que era o caos de São Paulo, a praça tal, e que parecia que ia chover. E ele associa a chuva ao caos. Então, ele faz essa associação. Então, a chuva é como se fosse a causadora de caos. E caos era o que eles já haviam vivido, que eles estavam vivendo também naquele processo da interdição e do Alzheimer. Então, ele descrevia aquele momento todo como um caos. Passando todo o capítulo, no final do capítulo, ele fala sobre a questão do Alzheimer da mãe e ele finaliza com 2 frases que diz o seguinte: eu virava mãe da minha mãe. Finalizou o processo. E não choveu. Então, ele abre o capítulo falando que a chuva era o caos, né, em São Paulo, que parecia que ia chover. E aí tem todo aquele problema dentro do tribunal, que os documentos, né, tinha que verificar se a mãe dele realmente tinha Alzheimer, e todo aquele estresse. E aí, no final, tudo resolvido, ele virou mãe da mãe dele e não choveu. Ou seja, acabou o caos, não teve o caos que talvez ele estivesse esperando. Até então, tudo tinha sido um caos.
Então, ali naquele momento, deixava de ser, porque tudo foi resolvido, né? O que eles iam fazer. Então, essa retomada, essa necessidade de fazer as retomadas das informações é o que vai trazer para o livro como um todo um quê de semântica que vai levar o aluno, né, que está lendo para fazer a prova, a uma possibilidade de uma resposta, de uma pergunta que venha a ser feita pela UERJ sobre esse recurso, essa linguagem que é o recurso de Marcelo Rubens Paiva, que é o recurso da retomada, de estar sempre buscando elementos no início do capítulo que vão fazer com que você tenha interesse para continuar a leitura e no final você entender. Como, por exemplo, o capítulo 2, que se chama A Água que Não Era Mais do Mar. Aí você começa lendo, como assim a água que não era mais do mar? E aí no final do capítulo você percebe que a mãe, né, a Eunice, ali já contando a história do que aconteceu com o Rubens Paiva, que ele foi levado, né, tirado de dentro de casa. Vocês têm que acompanhar a leitura, gente. Nós estamos discutindo, analisando. E aí ela vai tentar encontrar alguns amigos para tentar entender melhor o que estava acontecendo. E ela mergulha, vai até a lancha onde os amigos estavam, e conta, Rubens Paiva foi levado, não sei como ele está, e o rosto dela estava molhado da água do mar, uma vez que ela já tinha acabado de sair do mar, né? Tava com o rosto molhado. E aí, quando chega no final, um dos amigos fala, né? Um dos amigos do Rubens fala que a água no rosto dela já não era mais do mar, eram as lágrimas, né? Então, esse nível de metáfora, de alusão, então, a água que não era mais do mar era o quê? Eram as lágrimas. Então, essa associação, o aluno que assistiu esse podcast tem que saber. Não pode deixar de prestar atenção. Como os ditados, né? Faca e o queijo na mão. Exatamente. E aproveitando o que vocês falaram, pessoal, além de tudo, o Marcelo é um jornalista. E a gente percebe a presença do jornalista no texto o tempo inteiro. E agora com argumento de autoridade, porque Paula é jornalista, tá, gente? Então prestem atenção. A gente percebe na linguagem mais objetiva em muitos momentos. Tem alguns períodos que são mais curtos. Na precisão de informações, ele fornece ano, dia, ele fornece todos os dados possíveis que a gente percebe que estão ali pela presença do jornalista, que é o Marcelo Rubens Paiva. Então, a gente vê que ele traz para a literatura também essa característica, inclusive a observação do mundo ao redor. Ele traz não somente o que está acontecendo ali na família, mas, como a Camila falou, a chuva, o caos de São Paulo, a movimentação da cidade. Esse olhar jornalístico, sobre o cotidiano faz muita diferença na hora de escrever. A gente não perde a qualidade literária do Marcelo, que é realmente absurda, e a gente ganha com esse olhar mais cuidadoso para a realidade. Um olhar que é mais detalhista. Porque muitos detalhes, delicado também, muitos detalhes no dia a dia a gente acaba perdendo, mas o jornalista ele é muito... Não é a palavra exata, mas ele acaba sendo muito adestrado para olhar a realidade. O que está além da fala, às vezes, do entrevistado, o que está além de uma postura. Mais objetivo possível. Né? Exatamente. E esse resgate que ele faz também desses dados é um resgate muito grande da própria memória da família. A gente consegue se ambientar melhor. Ele traz datas. Embora não seja uma narrativa linear, ele tem o hábito de marcar com os anos as partes que ele vai falar. Por exemplo, na abertura da parte 3, pulando um pouquinho, ele chega já adulto na casa da família e ele vai rememorar aquilo. E para ele rememorar aquilo, ele vai marcando os anos. 72, houve uma mudança para São Paulo. Em 74, eles foram para Santos e tal. Então, eles vão organizando essas informações também, embora ele vai organizando de uma forma não cronológica na narrativa, mas você consegue ter esse acompanhamento do período pela precisão jornalística que ele traz. Olha que informação importante, né? Interessante, né? E é legal a gente ver também que essa curadoria desses fatos mais subjetivos até, podemos dizer assim, que mesmo sendo ele também era jornalista, né? Uhum. Marcelo, ele é jornalista, ele tem uma formação aí interessantíssima, se não me engano, pela USP, enfim, tá? Ele é autor da própria autobiografia, já é outro papo. Sim, outro que ele contexto, fala no né? livro, né? Que ele conta que ele fala, foi para outro Feliz Ano Velho. E aí ele fala assim, aí quando... isso é história para outro livro. Olha a intertextualidade também. Intertextualidade. E essas construções intertextuais dele são tão subjetivas, e eu gostei tanto de ver isso, porque a parte 2, que mostra, de fato, todo o acontecimento, quase que detalhadamente, cirurgicamente, de tudo que aconteceu ali com o pai dele, com a mãe dele que foi presa. Heitor, desculpa te interromper, mas aproveitando que você vai falar da parte 2,
Dá um panorama pra galera que tá começando a leitura ou que ainda não começou a ler, mas se sentiu atraído aqui pela nossa série. Fala um pouquinho do que aconteceu com o Rubens Paiva, que aí você entra na parte 2 também. Tá, então vamos... De uma forma bem resumida, assim, pra ele. Vamos tentar pegar aqui por um viés um pouco histórico. Eu não sou profissional da área, com certeza Júlio e Leonir no próximo episódio vamos detalhar isso muito melhor para vocês. Mas no viés contexto histórico geral, o Brasil vivia sobre uma ditadura militar. Né? Isso é inegável. E quem nega isso, pelo amor de Deus, não vai estudar. Tá? Vai estudar, está na hora de entender que esse período assombroso do nosso país acabou no sentido físico, objetivo do acontecimento, mas não na sua memória, né? Na sua resistência, ainda permanece, ainda resiste, uma resistência que resiste, redundância, né? Mas ali o Rubens, ele era um deputado federal nos anos 50, se eu não estou enganado, que ele foi cassado nos anos 60 com os atos institucionais. Então, ele teve o seu direito de ser político, uma pessoa ativamente política, no caso, um representante do legislativo do nosso país, cassado devido ao governo militar, né? Ele sai junto com os filhos, inclusive o Marcelo ainda mais novinho do que na história já narra ali. A história narra com ele uns 12, 13 anos, alguma coisa assim, eu acho, tá? Ele vai morar em outro país, aí ele volta para o Brasil, tá? E tem todo o contexto de uma família feliz, né? De uma família que vivia-se bem, né? O Rubens, ele volta à sua função de engenheiro, agora eu não lembro se é engenheiro civil, acho que era civil mesmo. Era civil mesmo, trabalhava na construção de estradas, de túneis, isso até mesmo ajudando ali o próprio governo, porque de uma certa forma ele vendia os seus serviços para empreiteiras que trabalhavam para o governo. Né? Se eu estiver falando alguma besteira descritiva com detalhes, assim, o que ele fazia de fato, ele vendia serviço para o governo, me perdoa. Mas, enfim, nesse sentido, né, o Rubens aproveitava nesse momento em que ele não estava mais politicamente ativo, escancarado, para adotar uma perspectiva de uma luta não armada, né, contra esse movimento militar. Não à toa, o próprio Marcelo, em um trecho do livro da parte 2, ele fala que papai queria lutar uma luta quixotesca, né? Tem uma expressão que eu achei até interessante, né, de aparecer, uma luta brilhante. Que agora, olha que interessante, né? Quixotesca. A gente tem mais uma vez a intertextualidade. Dom Quixote de La Mancha, exatamente. A novela das cavalarias. Das cavalarias, o grande guerreiro de ideais, não é isso? Exatamente. E é isso que o Rubens Paiva estava lutando por ideais. Mas, infelizmente, mesmo toda a atividade na tranquilidade, ali, as escondidas, na surdina, né, ele estava sendo vigiado. Né? E ele, não somente ele, mas todos aqueles que estavam junto dele, e também, principalmente, a sua família. Né? Não à toa. Isso o filme também retrata de uma forma mais visível para a gente ver, mas o livro ele traz uma descrição detalhista e não romantizada, o que é muito importante, porque eu não estou falando de um romance, eu não estou falando de fatos inventados, embora seja muito objetivo, ele tenha viés de subjetividade, isso não é a principal característica neutro, dele. gente. A narrativa, ela não tem como ser isenta, ela não tem como ser neutra. Neutra só o sabão. Porque o que acontece? Essa questão da não neutralidade, como que você vai fazer um relato de memória de algo que a sua família viveu, e no episódio 2 vocês vão entender bem esse contexto, né? Por que para algumas pessoas têm memórias da ditadura e outras pessoas não? Era para todo mundo ter, né? Mas por quê? No episódio 2 vocês vão entender melhor. Mas a não neutralidade, ela entra nessa narrativa pelo seguinte: o Marcelo, a família dele viveu isso. Como ele vai contar sem empregar, por exemplo, a subjetividade ou a revolta que ele sentia por ter o pai assassinado e não saber onde está o corpo, não saber quais foram as condições. E, ao mesmo tempo, ser um canal de resposta e perguntas representando todo um coletivo, né? Quase que uma metonia dentro, uma parte pelo todo. E principalmente pelo fato de que eles passaram de 1971 a 1995 sem que Rubens Paiva fosse reconhecido como morto. Não tinha corpo, não tinha documento. Não tinha corpo, não tinha viúva. Não tinha corpo, não tinha filhos sem pai.
Então, a vida deles não foi atravessada somente pelo assassinato, né, de Rubens Paiva, desaparecimento e assassinato, né, porque ele foi retirado de dentro de casa, né, esse contexto Sim. que eu estava me referindo. Quem está lendo o livro agora, começando agora, ainda não pegou a parte em que diz que o pai dele foi retirado de casa num dia comum, pessoas à paisana, não uniformizadas, a pessoa Era tem... um feriado de São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. Exato. Um domingo de verão, um feriado de verão, em pleno janeiro, todo mundo querendo ir pra praia. Ele tinha o Rubens tinha marcado na agenda de tomar drinks, fumar o charuto que ele tanto fumava. Não, e quando nós falamos curtir um sobre... dia de praia com a família, com os amigos. Quando nós falamos sobre essa questão da ditadura, ele foi pego, foi levado, não eram pessoas fardadas, armadas, que iam lá e pegavam você, e era aquela coisa teatral. Não, eram pessoas vestidas sem fardas, entravam dentro da sua casa, quero falar com fulano, e aí fechava todas as cortinas, e isso o filme traz. Era isso que eu ia falar. Pode falar, Paulo. Não, exatamente, que o filme demonstra exatamente isso que a Camila está falando. Então, não era uma coisa gritante, grotesca para quem estava ao redor. Era sutil. É muito diferente. Exatamente. Então, eles não acabam já sinalizando o que eles iriam fazer ali. Então, o Rubens, ele sai de casa caminhando. Não, eu vou lá, eu vou prestar esclarecimento. Ele adentra no carro da esposa. Vai, e nunca mais a família o vê. Então, vejam o quanto foi grave essa ocorrência, tanto que virou um livro e virou memória. A gente precisa relembrar isso, como eu estou falando no início do nosso episódio. É importante relembrar para que não aconteça mais, né? Então, vamos dar uma avançada aqui para conseguirmos... É impossível dar conta de tudo nesses minutos de podcast, mas nós esperamos, né, pessoal, que isso alcance as lacunas interpretativas que vocês tenham. Os outros episódios vão completar esse nosso raciocínio. O próximo é sobre história, o terceiro é sobre linguística e o último vai ser com o viés da sociologia. E, acima de tudo, a gente espera que motive a leitura de vocês do que a gente está falando aqui, exatamente. que é muito importante. Heitor, você vai falar mais um pouquinho da segunda parte? Posso falar sim. E aí Paula fecha com a terceira. Nós fizemos uma divisão aqui meio disfarçada, né? Em que cada um falaria sobre uma parte do livro, já que são 3 partes, né? Justamente para a gente conseguir ter certeza de que o máximo proveito tiraríamos desse momento. Aí Heitor vai falar mais um pouquinho sobre a segunda parte e a Paula fecha com a terceira. E aí, essa questão do Rubens, né, foi desaparecido, como o próprio livro fala, que ele foi internado, tá? Presta atenção nesses conceitos. Isso aí é virada de chave para entender a substituição de palavras, tá bom? Outros significados, a semântica de algumas informações dentro do texto para vocês, tá? Mas uma coisa que me chamou muita atenção dessa narrativa, talvez apelando para o meu lado mais emotivo de pai também, é que como que ficou a cabeça desses jovens, dessas crianças, né? Naquela época. O foco narrativo da primeira pessoa do Marcelo ali dentro, mesmo sendo não linear, é um foco narrativo de uma criança, cara. E a Camila falou que isso não perpassou apenas ao Rubens Paiva, mas isso perpassou a toda a família dele, a todos aqueles que estavam ao redor dele. Quando ele foi levado, outras pessoas que não tinham nada a ver com a história diretamente a ele, porque batiam na porta para perguntar se as crianças estavam em casa para brincar, um coleguinha ou outro, também foram levados a prestar depoimento, tá? É a perspectiva de uma criança inocente, uma criança ingênua, uma criança que, em até certo momento, se lamenta simplesmente porque o pai fez, entre aspas, uma escolha errada de lutar por um ideal cristocêncio, como a gente estava falando. Então, eu acho que, mesmo sendo tão ingênuo, ele amadurece essa ideia, ele cresceu com essa ingenuidade fragilizada, frustrada, tomando uma consciência crítica de tudo que aconteceu aqui dentro. Ele constrói uma psicologia, né? Tem até um trecho do livro que ele fala: acordei depois de tudo isso, fui sonolento ao banheiro, era um feriado, né? Escovando os dentes, percebi um intruso no corredor. Os caras só estavam nos corredores, nos quartos, né? Ali a paisana de tudo, que vigiava pela janela do segundo andar o movimento da rua. Eu cumprimentei-o com a cabeça. Ele era quieto, que ficava sempre no segundo andar. Tem um momento que é até interessante, não ia contar, mas eu vou contar, tá? Rapidinho. O Marcelo, ele consegue fugir de casa, dando spoiler do livro aí. Ele dá uma fugidinha para poder jogar bola, para poder brincar, com um moleque, uma criança. Como a própria mãe dele fala lá, o vigarista, né?
Quando ele volta, os caras tentam dar uma dura e ele, como criança, adolescente, respondona: o que você tem a ver com a minha vida, cara? Ninguém para falar assim comigo. Né? Então ele tem ali ainda um não entendimento de tudo que está acontecendo associado à ideia crítica de que, mesmo que ele não entenda nas nuances, minuciosamente, o que está ocorrendo, ele ainda é uma criança. E esse ponto de infância roubada, dessa parte 2, que me chocou bastante. Tá? Tem muitas coisas interessantes que eles poderiam abordar aqui dentro. Bom, poderíamos abordar, né? E podemos conversar sobre isso na sala de aula, claro, em qualquer circunstância. Lembrando que esse podcast não está restrito aos nossos alunos, Exatamente. né? Alunos de todos os lugares. Qualquer lugar é uma que vocês contribuição, né? Nós Sim. estamos fazendo isso como uma contribuição, não só para os nossos alunos, mas também alunos nossos, né? Não tem essa restrição, o episódio vai ficar público aí. Claro. Exatamente. Paula, traz pra gente um pouquinho dessa parte. Pegando um gancho do Heitor, como ele estava falando, que tudo isso permeou muito a família Rubens Paiva, a vida das crianças, dos adolescentes que cresceram nisso. E é algo tão forte que, entre outras coisas que são abordadas na parte 3, o Marcelo conta que ele vai para o mestrado e ele se dedica a uma pesquisa por meio da qual ele vai, de fato, conseguir entender o que aconteceu com o pai dele. No livro, ele pega um relato, ele começa a fazer buscas relacionadas às pessoas que haviam torturado o Rubens Paiva, e ele chega a um livro, e a contracapa desse livro é a descrição da tortura feita ao pai dele. O desespero que ele sente é tão grande que ele narra que ele ficou horas chorando diante daquele livro, e aí ele percebeu que era algo tão forte na vida dele que ele foi para o mestrado fazer essa pesquisa no fundo para encontrar o que de fato ocorreu com o pai dele. E aí ele tem acesso a outros documentos, aí ele fala um pouco da Comissão Nacional da Verdade, diversas iniciativas que aconteceram nesse período para ver o resgate dessas memórias. Então, a gente percebe que até na parte profissional, na parte acadêmica dele, isso influencia muito. Atravessou a vida dele. Não teve só a infância roubada, mas toda a vida. Toda a profissional vida. acadêmica dele. Toda a vida. É um Roubada impacto e muito influência, grande. né? Já Sim. pensou, gente, no meio de uma pesquisa de mestrado, você chegar a um documento que vai narrar o que ocorreu na tortura com seu pai? É um negócio muito forte. Exatamente. E aí até vou aproveitar para dizer uma fofoca literária, né? E histórica também, né? Aproveitando o que a Paula falou. Leiam todos os documentos que tem nesse livro, os fragmentos, né? Porque eles são esclarecedores, assim como foi para o Rubens Paiva em seus estudos. Mas eu queria só contar essa fofoca porque, por exemplo, em uma das partes do livro, cita quem foi o responsável por tudo um nome. Eu vou falar um nome e vocês, principalmente as meninas, vão associar alguém. O Brigadeiro João Paulo Penido Bournier. E nós temos hoje, né, até de consumo na internet, a influenciadora Lelê Bournier. E sim, o avô dela relatado com todas as letras no livro por Marcelo Rubens Paiva, que ele foi o responsável pelo que aconteceu com o pai dele. Claro que não foi uma ação de um homem só, mas existe um nome responsável por isso e é o Brigadeiro Bournier, né, da famosa influenciadora e da mesma família. Até quando saiu esse livro, houve uma polêmica, as pessoas começaram a pressionar, né, essa influenciadora por meio das redes sociais para que ela se posicionasse. E aí a gente entra no mesmo limbo da memória e da lembrança. Eu queria até levar esse nosso episódio para o final para a gente falar sobre isso. A memória e a lembrança de Rubens Paiva, de Marcelo Rubens Paiva, o filho, ela vai ser bem diferente da memória e da lembrança de Lelê Bournier. Estamos falando de locais completamente diferentes. Claro, as idades também são bem diferentes, mas eu quero dizer que talvez o que a gente tenha contemplado nesse livro é uma memória carregada de revolta, de luto e de tristeza. Mas, do outro lado, nós não teríamos essa revolta, esse luto, essa tristeza pelo mesmo motivo. Afinal de contas, não foi um ente querido da família Bournier, e sim um ente querido da família Rubens Paiva. E o Marcelo, ele diz que, embora ele aqui conte a história da família dele, porque o atravessou nesse nível, ele diz que quem foi, de fato, vítima da ditadura não foi a família Rubens Paiva, e sim o país inteiro. E aí é com esse gancho que nós pegaremos aí o segundo episódio da nossa série sobre Ainda Estou Aqui, com Júlio, Boldrini e Leonídio, onde eles vão trazer esse panorama da ditadura no Brasil, que vai ser um pré
do que aconteceu antes e durante a história contada por Marcelo Rubens Paiva. Gente, muito obrigada pela parceria de vocês. Camila. Eu fico muito Obrigada. feliz. Essa equipe é maravilhosa. É muito bom trabalhar com... me reconhecer e fazer tanta troca com vocês. Como um todo, a nossa equipe de linguagens do Colégio Asa, assim, é sucesso. Sucesso nos prazos, sucesso em tudo. Então, muito obrigada por vocês toparem, né, essa missão. Querem deixar um tchauzinho? Boa sorte pra Com galera. certeza, boa sorte, boa prova, boa leitura, que é o mais importante de tudo. O momento agora é justamente de leitura, de absorção do máximo que vocês puderem para fazer uma boa prova. Então, desejo muito sucesso para vocês, para os nossos alunos, para os outros alunos que estão acompanhando também. A vibração positiva é a mesma. Passo das palavras da Paula a minha e digo para vocês, não foquem apenas no óbvio, tá? Parafraseando o que nós vimos no nosso congresso, no nosso competição de leitura ano passado, não é possível existir e resistir no supérfluo, tá? Não fiquem apenas naquilo que está aos olhos de vocês, né? Quando vocês lerem o livro, tentem enxergar com a perspectiva das pessoas que estavam passando por aquilo ali, beleza? Muito obrigada. Até o próximo episódio. Tchau.